Fiquei cego. E agora? Bom, se você chegou até esse vídeo, provavelmente você está pesquisando sobre esse tema, ou porque você está cego, ou está ficando cego, ou alguém que você ama está vivendo isso. Então, se esse for o seu objetivo, saber um pouco mais sobre esse assunto, fica comigo até o fim. Só não esquece de curtir, compartilhar e comentar sobre esse vídeo. O meu nome é Maria Moutinho, eu sou mãe da Grazi, do Gui, do Ian, que foi morar com Deus, da Maria Fernanda, e sou casada com o Douglas. E hoje eu tô aqui para responder essa pergunta: fiquei cego. E agora? Se você está ficando cego e pensa que a sua vida acabou, eu tenho uma notícia para te dar. Realmente, a sua vida acabou. A vida que você sempre viveu, o mundo da forma como você sempre concebeu e até enxergou, ele mudou. E ele mudou para você. As coisas mudaram, estão mudando na sua vida. E você vai precisar se adaptar, até porque você é um ser humano. O ser humano, ele tem essa capacidade de se adaptar em outros ambientes, em outros ecossistemas. O primeiro ponto disso tudo é... Esse vídeo ele está sendo gravado porque eu fui no médico quarta-feira. Até então eu tinha uma visão subnormal, né? Até o ano passado. Já tinha perdido a visão direita, enxergava um pouco da vista esquerda, não conseguia ler, mas eu via contornos e tinha percepção luminosa, enxergava algumas cores. E eu precisei fazer uma cirurgia para tentar colar a retina e salvar o restinho de vista que eu tinha. Mas nessa cirurgia a gente sabia da possibilidade de eu voltar sem enxergar nada. E eu fiz essa cirurgia em maio, né? Ela foi um sucesso pro médico, né? Porque pra mim nem tanto, porque eu não consegui enxergar mais depois dessa data. Mas foi uma equipe excelente que me operou e realmente o olho, ele ficou direitinho, a retina foi colada, tudo, a catarata foi removida, ficou todo bonitinho, mas a minha função da minha retina não voltou. Então, isso de maio para cá, né, nessa última quarta-feira, eu fui no lugar onde operei e daqui em diante o tratamento vai ser só para amenizar o desconforto, as dores, porque o olho cego, né, ele fica doloroso, então eu tenho que colocar alguns colírios para poder amenizar essas dores, né? Mas do ponto de vista clínico, do ponto de vista da medicina, já não tem mais jeito. Eu não vou voltar a enxergar. E lidar com isso não é a coisa mais legal do mundo, não é a coisa mais interessante do mundo. Nem sempre dá para jogar o jogo do contente com tudo na vida, né? E por isso eu vim aqui gravar esse vídeo, né? Para compartilhar com você que está ficando cego, com você que está lidando com uma pessoa com esse tipo de dificuldade. O primeiro ponto que eu vou te dizer é que não é fácil. Não é fácil, ninguém se programa, ninguém se organiza para isso, né? O primeiro ponto que eu acho que toda pessoa que está cega ou está ficando cega deve buscar é a informação. A informação, ela muda a sua vida e muda a sua perspectiva sobre a sua vida, sobre aquilo que está acontecendo com você. Eu confesso que se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, há 3, 4 anos atrás, provavelmente eu não estaria completamente cega. Então, a informação é a melhor coisa que você pode buscar. Busque informações, busque entender a sua doença, como ela evolui, se tem como retroceder, se tem como parar esse processo e não meça esforços para isso. Se você tiver que fazer uma vaquinha online, como eu fiz, junte o dinheiro, faça operação, leve até as últimas consequências, faça tudo o que você puder fazer para salvar a sua vista. Para mim, esse é o primeiro ponto. Não medir esforços e buscar o máximo de informações possíveis. E se você chegar a um ponto, que foi o ponto que eu cheguei, de que estou cego, não tenho mais o que fazer, vamos para o segundo passo. O segundo passo é viver o luto, né? Isso é muito importante, isso é fundamental, tá? Não se preocupe com o tipo de reação que as pessoas estão esperando de você. Se você tiver que chorar, você chore. Se você tiver que bater o pé, bata o pé. Fique triste.
se sinta mal. Isso vai fazer parte. Você precisa entender que isso faz parte. Você é um ser humano. Quando eu comecei, da visão subnormal para cá, dessa iminência de ficar completamente cega, eu sentia como se algum familiar meu tivesse morrido. Era uma dor daquelas de caramba, morreu alguém. E realmente morreu uma parte do meu corpo. E tudo que a gente, ao longo da vida, tudo é visual, gente. Tudo é visual, essa é a verdade. A gente percebe o mundo com os nossos sentidos. Então, eu tô falando aqui a partir da perspectiva de alguém que já enxergou. Eu não sei como é com a pessoa que nunca enxergou. O que eu tô falando de uma mulher que até os 36 anos... 36? 35 anos, enxergava. E que vem sofrendo esse processo há 3 anos. Então, nesse processo... eu posso dar graças a Deus porque a perda da minha visão ela foi gradual. Então eu fui perdi primeiro a direita, depois veio acontecendo com a esquerda. Então eu tive, entre aspas, um tempo para me preparar para isso. Como eu disse, não é a coisa mais fácil do mundo, Mas eu tô passando aqui para vocês a minha visão. É até engraçado falar isso, Mas eu tô passando aqui a minha perspectiva. A forma como as coisas aconteceram na minha vida. Então, a parte do luto, ela foi importante. Eu sentia que alguém tinha morrido. E com o tempo, depois que alguém morre, por isso que eu acho que é importante viver essa fase do luto. Porque depois que a pessoa morre, você faz aquele momento de pranto, uma hora, o luto tem que acabar. Porque a vida vai continuar. E se você não continua a sua vida, você morre junto com aquela pessoa que se foi. Então, eu tive esse processo de perceber que a vida continuou. Então, os planos continuaram, a vida continuou. Eu engravidei novamente, eu tive a Maria Fernanda, tenho desenvolvido a minha maternidade, os meus filhos os adolescentes continuaram crescendo, eu fui adaptando as coisas que eu conseguia fazer dentro da minha casa. E a vida foi prosseguindo, a vida foi seguindo. Então, esse é o segundo ponto, O primeiro é busque informações, se você está passando por isso. O segundo ponto é viva o seu luto, só não morra junto, tá? E o terceiro ponto é comece a mudar a sua perspectiva. Você vai precisar. Porque o fato é, a sua vida, ela acabou. Sim. A sua vida que você tinha antes. Agora você está vivendo uma vida completamente diferente. E aí você vai precisar adaptar todas as coisas na sua vida. É um processo lento, é um processo chato, é um processo que às vezes você se esbarra em coisas, por exemplo... No início, quando eu estava começando a ficar cega, eu me lembro a minha vista estava escurecendo, então uma vez eu fiz um frango e ele estava cru, mas eu achei que ele estava queimado, porque eu estava vendo ele todo cheio de pontinhos pretos, e não era, ele não estava pronto. E partindo desse princípio que a sua vida não é mais a mesma, você vai começar a adaptar a sua vida para essa nova realidade. E esse é um processo, como eu já falei, ele é lento, ele é demorado, é cômodo por cômodo, é parte por parte. É primeiro organizar aqui a sua mente, organizar o seu coração, organizar os seus sonhos, organizar os seus objetivos, e nenhum deles precisa ser anulado. Você não precisa abrir mão de todos os seus sonhos, você não precisa abrir mão daquilo que você gostaria de fazer por conta de uma deficiência. Não vai ser fácil reorganizar, readaptar a sua vida toda, com coisas que você estava acostumado a fazer no seu dia a dia, as coisas que você fazia no automático. Agora você vai precisar fazer tudo isso de uma nova forma. Mas existe uma certa vantagem. Você vai contar nesse momento com certos superpoderes, Os seus outros sentidos, eles vão ficar muito mais aguçados. O seu corpo, ele vai dar um jeito de te compensar. E você vai encontrar facilidade em transformar essas coisas na sua vida. Você vai, às vezes, até conseguir enxergar uma outra facilidade, uma outra vantagem em ser cego. Aqui na minha casa tem escadas, eu não preciso acender a luz para subir as escadas e por aí vai. Então, esses superpoderes, entre aspas, eles vão te ajudar
a tornar a sua vida mais fácil. E um outro detalhe também bem interessante é que existe toda uma tecnologia assistiva, né? Se você pesquisar, você vai ver que tem adaptação para tudo ou praticamente tudo. Então, o cego ele não deixa de participar, ele não deixa de interagir com o ambiente por nenhum motivo. E também dentro dessa questão da adaptação, você vai encontrar pessoas muito bem intencionadas, né, que são as pessoas que desenvolvem esses programas, são as pessoas que desenvolvem esse tipo de tecnologia para gente. E também nós temos os nossos familiares. E como eu vou repetir, é como eu falei, é uma questão de perspectiva, é uma questão de como você vai enxergar, entre aspas, as coisas. Por exemplo, você pode se sentir extremamente desconfortável de precisar de ajuda, por exemplo, para ir na rua, para ir no banco, para fazer compras no supermercado. Você pode ficar super chateado, dizer que está sem autonomia, se sentir magoado com isso, ou você pode se sentir completamente grato pelo teu familiar, pelo teu amigo, pelo teu esposo, pela tua mulher que desprendeu o tempo e está indo com você nesse supermercado fazer compras. Então, vai depender isso muito de você. E isso é uma questão que ela pode ser trabalhada. E para finalizar, uma dica que eu acho muito preciosa é procure uma terapia. Procure um profissional para você contar os seus medos, para você contar as suas questões. Alguém que vai te ouvir e que ele vai te conduzir a tirar de você o melhor. Porque o psicólogo, esse tipo de profissional, ele não tá para te dar as respostas de tudo, mas ele vai te ajudar a enxergar dentro de você as próprias respostas. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ver o quão forte você é, o quão preparado você está ou não e o quanto você pode melhorar para enfrentar essa situação. Eu vou repetir mais uma vez que não é fácil, mas mais difícil é você ficar com a tua vida estagnada, ver os teus dias passando, deixar de conviver com a tua família, deixar de sair para onde você gosta, deixar de comer o que você quer e deixar de ser feliz por conta de uma deficiência. E é isso, gente. Falei mais um pouquinho da minha vida. Esse é o canal da Minha Vida Real. Fiquem com Deus. Até semana que vem. E deixem aqui nos comentários como é que a gente pode desenvolver esse tema. Fiquei cego e agora?